Bom dia, igreja. Eu sou John Andrews, John Evans Andrews, e hoje eu vou falar um pouco da minha história. Eu nasci em Portland, no estado americano de Maine, no dia 29 de julho de 1829. Desde pequeno, apesar de desajeitado, eu era extremamente estudioso. Aos 11 anos, eu parei de estudar, por conta de minha família não ter muito dinheiro. Porém, ainda assim, onde quer que eu fosse, eu levava um livro para, sempre que possível, absorver o conteúdo das preciosas páginas. Aos 12 anos, pela primeira vez, ouvi a mensagem do milenismo. E imediatamente, ao ouvi-la, me tornei um milenita. Eu levava a mensagem onde quer que fosse. Também me sentia muito tocado por ela. Mas com 15 anos, chegou o grande desapontamento. 22 de outubro de 1844. Eu tinha muitos motivos para desistir. Algum tempo atrás, havia sido convidado por meu tio e minha tia a estudar em avançados colégios, pois eles queriam que, assim como meu tio, eu me tornasse um político. Eu não neguei completamente a oferta deles, porém, eu já tinha um plano para a minha vida. Eu queria me tornar um missionário. Após o grande desapontamento, eu procurei qual era o motivo de Jesus não ter voltado. E ao analisar as Escrituras, descobri a relação do santuário celeste e o terrestre. E aquilo que Guilherme Miller havia previsto não estava errado, porém, aquilo se referia ao santuário celeste e não ao terrestre. Aos 20 anos, escrevi meu primeiro artigo para o Present Truth. Falava sobre nossa humilhação perante Deus para que tenhamos comunhão com Ele. Em 1855, novamente analisando as Escrituras, descobri que o sábado começa no pôr do sol de sexta-feira e termina no pôr do sol de sábado, e não na meia-noite de sexta-feira nem na meia-noite de sábado. A mesma coisa com os outros dias. Eu passei a ter destaque. Cheguei a ler a Bíblia 114 vezes e desenvolvi a benevolência sistemática. Mas vocês perguntam, o que é benevolência sistemática? Bom, hoje em dia vocês conhecem ela como o pacto de dar dízimos e ofertas. Em 1860, junto de Tiago White, eu lutei pela abertura da primeira casa publicadora e, em 1861 a 65, fiz pressão às autoridades políticas americanas para liberar os jovens adventistas dos conflitos armados, criando assim o termo LOB. Em 1867, me tornei o presidente da Conferência Geral Adventista. Porém, ainda assim, eu permaneci humilde a ponto de, nas conferências campais, eu perguntar a cada um dos membros ali presentes se eles estavam confortáveis. Em 1869, me tornei editor da revista Review Herald até 1870, ou seja, me tornei editor desta revista por 2 anos. Em 1851, alguém perguntou ao pastor White Smith quando seria pregado o evangelho ao resto do mundo. Ele respondeu que era muito simples, que não havia necessidade, pois, como nos Estados Unidos haviam pessoas de todo o mundo, seria necessário apenas pregar a mensagem para os Estados Unidos inteiro. Assim a mensagem se espalharia para o resto do mundo naturalmente. Porém, certa noite, Ellen White teve um sonho, e nesse sonho dizia que a casa dela era o mundo, não apenas os Estados Unidos, não apenas o estado que ela morava, muito menos a cidade, mas o mundo inteiro. Então, essa decisão motivou os membros da Igreja Adventista a escolherem um missionário para ir além mar. Este missionário fui eu, John Andrews. Em julho de 1866, publiquei um periódico em francês chamado Les Signes des Temps. Em português fica Os Sinais dos Tempos.
Ele também foi escrito em alemão, romeno e italiano. Bom, essa foi um pouco da minha história. Mas um pouco, porque outras partes da minha história podem ser pregadas em outros sermões. Amém. Amém. Parabéns, Deus seja louvado. E outra